Olá pessoal, meu nome é Gabriel de Souza, sou bolsista do Plenitude 60+, e hoje a gente está aqui com o advogado Guilherme Renault, especialista em Direito Público, especialista em Direito Digital e membro da Comissão de Educação Digital da OAB Minas. Bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado pelo convite, boa tarde a todos. Guilherme, a gente tem abordado aqui com alguns especialistas sobre o direito do idoso em relação à integração digital, né? Mas muitos ainda sentem essa dúvida sobre quais sites confiar, o que é golpe, o que não é, o que é só marketing. Eu queria saber um pouquinho sobre quais são as principais táticas que eles usam para tentar fazer esses golpes, essas investidas, sabe, ilegais. São vários meios, né? O bandido toda hora cria uma forma. Hoje em dia eles têm atuado muito através do envio de e-mails, de mensagens, de SMS, que tem anexos nessas mensagens, e com isso a pessoa, ao clicar nessa mensagem, acaba fornecendo seus dados pessoais, e com isso é vítima de golpes. Outra forma também de golpe são ligações telefônicas para confirmar dados, para um recebimento de pensão, aposentadoria, alguma coisa assim, e a pessoa acaba sendo induzida a fornecer dados, confirmar senhas, etc. e tal, que também são vítimas. Também há envios de e-mails e a pessoa acaba clicando em anexos desses e-mails que também contêm vírus, que acabam roubando os dados. Essas são as principais formas hoje em dia de golpes. Entendi. Por trás dessas táticas assim utilizadas, quais são as motivações normalmente por trás dessas investidas desses criminosos? Normalmente é roubar os dados das pessoas para poder aplicar golpes financeiros, né? As empresas grandes, os grandes bancos, com certeza possuem sistemas de segurança fortes, caros, que são difíceis de driblar. Já por outro lado, as pessoas físicas, nós não temos essas condições, aí somos alvos fáceis desses golpes, e aí o intuito final é sempre roubar dinheiro, roubar os nossos dados para poder abrir uma empresa, uma conta fantasma, essas coisas. Entendi. Você acredita que tem algumas vulnerabilidades específicas dos idosos em relação aos dados, à navegação na internet? Sim, o público idoso, pelo fato de não ter muita familiaridade com a tecnologia, com a questão digital, até por ter sido criado numa época que não existia tanta tecnologia, tem mais dificuldade com relação a isso. A gente verifica que, principalmente no momento da pandemia, em 2020, para cá, houve um aumento de mais de 60% dos golpes contra idosos. E um dado que também choca a gente é que esses idosos acima de 75 anos são o alvo principal desses golpistas. Entendi. Tem algumas medidas que as pessoas que são vítimas de golpe, principalmente os idosos, eu não sei se dentro da área do direito isso é um agravante por ser um público talvez mais desletrado digitalmente, mas existe algumas medidas específicas que esse público pode tomar ao ser vítima desse tipo de golpe? Existe. A primeira coisa é a pessoa se informar, né? Buscar informações, e nesse sentido o Brasil agora em 2023 editou uma lei de educação digital. Então as novas gerações aí já vão sendo formadas com esse conhecimento digital para poder, quando ficarem no período idoso, já terem esse conhecimento. Agora, as pessoas hoje em dia que sofrem o golpe, elas devem buscar conhecimento, né? Através dos filhos, através de leitura, etc. e tal. E ao sofrer um golpe, a primeira medida que deve fazer é registrar um boletim de ocorrência policial. Se for algum golpe financeiro, entrar em contato imediatamente com o seu banco e documentar esse golpe, seja o comprovante de transferência, seja através das mensagens que recebeu, das telas, etc. e tal. Entendi. A gente tinha citado em um outro momento sobre o uso de cookies nos sites, né, de navegação de compra, e às vezes esse aceite dos cookies ele pode gerar uma certa dúvida dos idosos em relação a quais são esses dados que estão sendo captados para fazer essa navegação, né? Porque uma vez aceita esses cookies, a navegação ela é toda rastreada dentro do site dessa
dessa instituição privada, né, dessa loja e afins. Você acha que existe uma barreira, um limite, talvez, do que pode ser um dado concedido e o que já infringe esse direito da pessoa? Existe, né? Em 2018, o Brasil editou a Lei Geral de Proteção de Dados, que atua com relação a essa questão dos cookies, as políticas de privacidade dos sites, que tem que ser bem claras em quais os dados que estão sendo captados, né, do nosso acesso. E, por outro lado, também, ele não pode impedir você de ter acesso ao site por você não querer conceder os dados. Então, existem várias espécies de cookies essenciais, necessários, não cabe aqui a gente especificar quais que são, mas são vários tipos de cookies. E aí você tem que ter ciência de quais os cookies que são, né? O site tem que disponibilizar isso para você ler de forma simples, de forma rápida, e você tem que ter acesso ao site, mas você pode ser impedido de utilizar alguns tipos de serviço no site, isso não tem problema. Agora, você não pode ser impedido de ter acesso ao site por não querer aceitar todas as espécies de cookies. Então, já existe uma pré-condição da pessoa navegar se ela concede alguns dados? Sim, né? Hoje em dia a nossa vida é totalmente rastreável, né? A gente fala que nós somos corpos digitais, todas as nossas opções, preferências, a gente sai de casa, quem tem celular aí já põe localização, se para o carro em algum lugar, já o aplicativo do carro também já fala onde que está, ao escolher um filme já tem isso, Instagram, Facebook, então os nossos dados estão na rede, isso não tem problema. O problema é a gente não saber o que estão sendo feito com os nossos dados. Isso tem que ser feito de forma clara e transparente. Entendi. Você acredita que tem alguma importância na comunicação com os familiares, com os amigos, em relação a alguma dúvida sobre alguma mensagem ou alguma investida, seja ela legal ou ilícita, que essa pessoa receber? Porque talvez ela só vai descobrir quando ela comunicar isso com alguém que esteja mais proativo no uso dessa rede. Aí são duas coisas diferentes, né? Primeiro, normalmente, ao sofrer o golpe, os golpistas, quando atuam contra idosos, pessoas de certa idade, eles utilizam como vítimas supostos filhos, e aí são pessoas próximas, parentes, pessoas do círculo familiar, que aí gera uma certa comoção e uma facilidade no golpe. Tá? Então a pessoa deve tomar cuidado. Então, se recebeu uma mensagem de alguém, algum parente pedindo um dinheiro, alguma coisa, não envie, ligue para essa pessoa antes, né? Faça uma chamada para poder ter certeza que é ela mesma que tá pedindo. Agora, por outro lado, os parentes, né? Os filhos, os netos que têm maior conhecimento, né? Por ser uma geração que nasceu digital, deve também auxiliar, né, fornecendo leitura, informação, acesso, esclarecimentos aos idosos sobre o que fazer, o que não fazer na internet. Entendi. Guilherme, só para finalizar esse assunto, quando a pessoa idosa ela sofre esse tipo de golpe, ela entende que ela foi vítima, que houve um dano, existe alguma instituição que ela procura, se é a Anatel, se é o Código de Defesa do Consumidor, se são ambas ou alguma outra separada? Não, aí existe o seguinte, né? Com relação à proteção de dados, se a pessoa teve um dado dela vazado de algum site, alguma lista, para poder abrir uma conta bancária, alguma coisa assim, ela pode procurar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que fica em Brasília e possui um site www.anpd.gov.br. Ela pode fazer uma reclamação perante esse site. Agora, se além do vazamento, a utilização do dado gerou algum outro tipo de prejuízo, por exemplo, abertura de uma conta, abertura de uma empresa, fez um cartão de crédito que a pessoa não com o uso desses dados, aí a pessoa tem que entrar com uma ação judicial baseada no Código de Defesa do Consumidor, entre outras legislações aplicáveis. Entendi, Guilherme. Muito obrigado por ter participado desse podcast. Eu tenho certeza que ele vai ser bem pertinente para os idosos, para essa integração deles no mundo digital com segurança.
E eu acredito que esse podcast vai chegar em muitas pessoas que precisam, né, dessas informações, que às vezes elas ficam muito restritas, né, a um escritório ou alguma consultoria especializada. Eu que agradeço pelo convite, estou aqui sempre que quiserem, pode me chamar. Adoro contribuir com essas causas, tá? Informação, quanto mais informação, menos golpes. É isso, Guilherme. Se você quiser deixar suas redes sociais, o seu escritório. Quem quiser me seguir lá no Instagram é gui.renault. Renault é igual carro, tá? Me segue lá, eu faço postagem com frequência sobre golpes, como evitar golpes. Siga lá. Um abraço. Um abraço, Guilherme. Obrigado.